Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo reforço do Santos, ou pelo menos nova contratação. Saberemos se ele vai de fato reforçar a equipe quando ele passar a ter oportunidades dentro de campo. Estamos falando de Wendel Silva, atacante de 24 anos, que chega ao Santos após uma passagem pelo Porto B, o time da segunda divisão que joga no Campeonato Português, o time do Porto B que está na segunda divisão. Nesse vídeo vamos falar sobre estatísticas, falar um pouco do perfil do jogador e, é claro, dar a minha opinião sobre mais uma contratação do Santos. Antes da gente falar tudo sobre o Wendel, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar o que você acha dessa contratação, se você acha que é uma boa, se você acha que é uma aposta, se você acha que é um jogador horrível, e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Conto com o seu engajamento, com a sua participação. Já falei demais, os recados já estão todos dados, vamos falar então de Wendel Silva, tá? Aqui é importante a gente já começar esse vídeo com algumas ressalvas. Ah, André, pelo amor de Deus, o Santos está contratando um jogador da segunda divisão de Portugal. Onde vai parar este time? Esta porcaria deste time que só traz refúgio e jogador desconhecido. Meus amigos, calma, calma, calma. Se você assistiu a coletiva do presidente Marcelo Teixeira, você já viu qual é o argumento do Santos. Que o Santos não tem dinheiro para grandes investimentos e que os jogadores não querem vir jogar no Santos. É claro que alguns querem. O Wendel quis. Aparentemente, o jogador de Gâmbia, o Youssoufa N'Jé, também quis. Entre tantos outros. Mas os top jogadores provavelmente não vão querer jogar contra os nossos adversários na Série B. Então essa é a primeira questão. Não esperem jogadores fantásticos, incríveis, maravilhosos, porque o Santos não tem dinheiro para isso. A segunda coisa que é importante dizer para vocês é o seguinte. No contexto em que o Wendel Silva estava inserido, atualmente, na segunda divisão de Portugal, o que eu posso dizer para vocês, diante dos estudos que eu fiz, é que é um dos principais jogadores do contexto. A gente pode até discutir, é claro que fica algumas pulgas atrás da orelha. A primeira delas é, a gente pode discutir se o que o Santos precisa é um jogador que está num contexto de segunda divisão de Portugal. Essa é a primeira coisa. A segunda questão que é importante dizer, e eu não estou fugindo deste aspecto, é... Vocês vão ver que o Wendel está em evolução. Por que é que ele não chamou a atenção de outras equipes de Portugal? Essa é a segunda questão. Mas o que eu quero passar para vocês, até para informar o torcedor aqui, de forma muito transparente, muito profissional, é que um jogador que está evoluindo. 24 anos, cria da base do Flamengo. André, você já viu esse rapaz jogar? Para ser muito sincero com vocês, uma única vez, que foi a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na nossa Copinha, em 2018. Eu me lembro desse jogo, eu gosto muito da Copinha. O Flamengo ganhou por 1-0 e logo no começo do jogo ele fez um gol de cabeça. Foi a única vez que eu vi esse garoto jogar. Mas as referências que eu colhi dele é que é um jogador, um centroavante de mobilidade, forte, veloz e que sai bastante da área. Não é aquele 9-9 estilo Júlio Furt. Portanto, agora já passando para coisas que eu acho que ele pode agregar ao Santos, acho que ele tem um perfil complementar. E mais do que isso, meus amigos, sejamos sinceros aqui, o Santos precisa contratar um centroavante. Feito todo esse contexto para vocês, vamos aos números, e aí eu vou pegar aqui as minhas anotações, que eu tenho muita coisa para passar para vocês. Na última temporada, 2023-2024, o Wendel jogou 31 jogos, sendo 26 como titular, fez 18 gols e deu 8 assistências, o que significa que ele participou diretamente de 26 gols em 31 jogos. Ele também deu 4 pré-assistências. André, explica pra gente o que é a pré-assistência. Vamos lá. O jogador toca para o centroavante faz aquela parede, aí alguém cruza essa bola e alguém complementa. Ele deu o passe anterior à assistência. Ou seja, 18 gols, 8 assistências e 4 pré-assistências. O que significa que em 31 jogos, o Wendel se envolveu direta ou indiretamente em 30 gols que o Porto B fez. Isso é muito relevante. Isso é muito relevante. São 30 passes para finalização, 87 finalizações, o que dá uma média de 2,8 por jogo, com 48% delas no gol. Resumindo então, de 87 finalizações, digamos que ele acerta metade, 43.
acho que é um número considerável. Não é um jogador que é tão bom no jogo aéreo, foram apenas 42% de aproveitamento nas disputas aéreas. A título de comparação, na atual Série B, o Furt tem um aproveitamento de 55%, mas ainda assim, 2 dos 18 gols que o Wendel fez foram de cabeça. Daí ele tem 13 gols com a perna direita e 3 gols com a perna esquerda. Então, jogador que faz gol com as duas pernas, ainda que predominantemente com a perna direita. 73% de aproveitamento no passe, 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Ficou fora por lesão por um período irrelevante, 8 dias apenas durante a temporada inteira, por um desgaste muscular que ocorreu uma única vez. E aí algumas estatísticas para passar para vocês. Com esses números de gols marcados, o Wendel tem um gol a cada... Ele tem 0,62 gols marcados a cada 90 minutos. Entre todos os centroavantes da segunda divisão de Portugal, ele é o segundo. Ele tem 0,21 assistências por jogo, o que o coloca na quarta posição entre os centroavantes garçons. Com relação aos passes para finalização, por exemplo, uma bola que ele ajeita para alguém chutar, 1,04 passes a cada 90 minutos, o que o coloca na quarta posição entre todos os centroavantes. E aqui, um dado que chama atenção. Como eu disse, trata-se de um jogador de mais mobilidade, de mais velocidade. O Wendel tem, em média, 1,97 corridas progressivas. André, o que é corrida progressiva? Fala português. É o cara que arranca com a bola, que conduz a bola para frente, de forma progressiva, como o próprio nome diz. 1,97. O terceiro entre todos os centroavantes da liga. Então, se a gente está acostumado com o Furt, que é um jogador mais paradão, de área, que ajeita uma bola, faz uma parede, nós podemos imaginar, inclusive, o Wendel e Furt jogando juntos. Um mais móvel, o outro mais fixo, tá bom? E aí só para reforçar, que eu falei para vocês que não é um jogador que se destaca pela sua valência no jogo aéreo. Entre todos os centroavantes da Liga B de Portugal, o Wendel ficou na 25ª posição. Então ele sai da primeira prateleira em passes para finalização em gols e cai ali para a 25ª posição no jogo aéreo. Então não é a sua principal característica. E como, para a gente encerrar esse vídeo, como eu falei para vocês, é um jogador que vem evoluindo. Ele é da base do Flamengo, subiu para o profissional do Flamengo em 2020 e jogou 3 partidas. Todas elas como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele é vendido pelo Flamengo e começa sua trajetória em Portugal. Na temporada 2020-2021, ele jogou por 2 clubes, um chamado Leixões e o outro chamado Covilhã. Somando esses 2 clubes, foram 16 jogos com 7 como titular, 1 gol e 1 assistência. Números que não chamam atenção. Mas ainda assim, ele foi comprado pelo Porto e foi jogar na equipe B. Na temporada 21-22, foram 34 jogos, sendo 32 como titular, 8 gols e 2 assistências. Saltamos de uma temporada de 1 gol e 1 assistência para 8 gols e 2 assistências. E na temporada 22-23, ele faz 33 jogos, sendo 31 como titular, com 8 gols novamente e 5 assistências, até chegar nessa última temporada 23-24 com 31 jogos, 26 como titular, 18 gols e 8 assistências, como eu falei para vocês no começo deste vídeo. Então, André, diga para nós qual a sua opinião. Vocês sabem, eu tento sempre enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Pontos positivos e pontos negativos. É assim que eu trabalho aqui no canal. Os pontos negativos nós já falamos. Por que é que ele não teve oportunidade? Por que ele não despertou interesse de nenhuma equipe da primeira divisão? Sporting, Braga, o Boa Vista, o próprio Porto, essa é a primeira questão. A segunda é, considerando que o Santos subirá para a primeira divisão, é o Wendel o tipo de jogador que o Santos precisa apostar pensando na Série A de 2025? Essas são questões que eu coloco que eu não tenho resposta. Quero saber a sua opinião, inclusive. Diga aqui nos comentários. Mas vamos olhar para o contexto do Santos. É um jogador que chega, eu esqueci de dizer, deveria ter dito isso no começo do vídeo, por empréstimo e com obrigação de compra caso ele bata algumas metas. André, que metas são essas? No momento que eu gravo esse vídeo, eu não sei. Tomara que seja a meta por gols e não por apenas entrar em campo. Mas se o Santos for obrigado a comprar um jogador, desde que ele faça 20 gols
nesse 1 ano de empréstimo, é um empréstimo de 12 meses, eu acho que a gente não tem do que reclamar. Então, considerando o perfil dele, que é diferente, complementar ao do Júlio Furti, eu acho que é sim uma aposta, mas eu acho que é uma boa aposta. Você pode achar que não é esse tipo de perfil de jogador que o Santos pode contratar, mas eu acho muito difícil que o Santos tenha bala na agulha para fazer investimento para trazer qualquer jogador que custe uma quantia irrisória para os moldes atuais do futebol. 2, 3 milhões de dólares, 2, 3 milhões de euros. Pelo cenário que o Santos está, pela situação financeira que o Santos se encontra, acho que é uma boa aposta. E você, o que acha? Quero saber sua opinião. Diga aqui nos comentários se gostou desse vídeo, dessa análise. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal e fique ligado na nossa programação, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor do Santos tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.